Isso é sinal de falta de atenção. O programa está só começando. Sem foco. Vem pra cá, que eu quero perguntar pra vocês exatamente isso. Você tem falta de atenção ou é atenta? Desatenta ou atenta? Eu tenho momentos de desatenção, sim. É? Minha mãe tem TDAH. É? Você, atenta ou desatenta? Hora atento, hora desatento. Na maioria das vezes, desatento. Você, Eu Úrsula? mais nova achei que fosse, mas nada mais era do que falta de organização. Vocês, atentos ou desatentos? Olha, eu sou o campeão da banda. Eu que sou o equilíbrio. Já né? Desatenção. Não, porque eu vou fazer uma brincadeira aqui agora. Vocês vão receber um papel. Eu vou pedir só pra vocês não abrirem. Deixa eu ficar assim pra vocês me verem. Pra vocês não... Chega pra cá, Ju. Pra lá, gente. Ó, vocês vão receber um papel. Vou pedir pra vocês não abrirem até eu liberar o cronômetro. Chega mais pra cá, por favor. Vocês vão receber um papel. Ó, presta atenção nas informações que eu vou passar. Vocês vão ter que abrir esse papel. Vão ter 25 segundos. Tá aí nesse papel, tem letras e números. E eu vou pedir pra vocês contarem quantas letras F tem aí. Tá bom? Em 25 segundos. E no final, a gente vai ver a resposta. É só isso. Tá bom? Não abram ainda. Tá bom. Deixa eu virar aqui. Vamos liberar o cronômetro ali atrás. Quando eu disser já, todo mundo abre e começa a contagem. Combinado? Letra G, né? Letra Brincadeira. F de ó. E foco. Fátima de foco. Então vamos lá. Vamos lá, pode liberar o cronômetro, deixa eu ver. E o pessoal de casa pode brincar. Vou só para abrir um pouquinho aqui. Ó, não olhem não. Para as pessoas que estão aqui poderem brincar também. Então, peraí, vamos soltar de novo, por favor, Raquel. Vamos soltar de novo. E já! Soltou! Vamos lá, ver quantas letras F tem nesse... Que não é um texto, né? Mas nesse... Um código, né? Um código. Não vou fazer não, porque eu já li o roteiro, então Oh, eu já sei. conta só quantas letras F. Quando eu terminar, para, não onde conseguir, tá bom? Vamos lá, o prazo está se esgotando. Parou. Calma aí, que tempo rápido. Ó, a televisão. 25 segundos. É até meio-dia. Quantos Fs você contou? 16. Você? 21. Você? 16. 18. 18. 18. 19. 19. Só que o teste não é esse. O teste agora é outro. Na verdade, guardem esses números. Eu quero que vocês olhem pro telão e me digam quem entregou o papel a vocês. Posso falar? Esse é o teste. Cada um vai dar o seu número. Em que número você vota, Ju? 1. Número 1 entregou o papel. Indubitavelmente a menina 3. 3 votou, entregou pra você. Você? 6. 6. Eu acho que ficou a 3. 3. Com certeza 3. 3. Gente. Não prestei atenção. Respeita lá eu. Gente, Que o Zulu os homens acertaram. Eu falei pra não... Poxa. Eu só quero saber se a entrega tivesse sido feita por um modelo e não por uma modelo, seriam as meninas que teriam aceitado. Vamos conferir? Hoje pedir pra ela voltar aqui então pra gente ver. Eu falei pra não fazer isso com o Zulu, que ia dar errado. Porque o Zulu, quando é mulher no meio, o cara marca. Então, a modelo, muito obrigada. Olha só, como é seu nome? Duane, que entregou. A brincadeira é exatamente essa. A pessoa fica com foco muito no papel e muitas vezes não presta atenção. Na verdade, os homens que são mais atenciosos, Isso, né, Zulu? isso sem dúvida. E hoje em dia, com celular, as pessoas então não olham mesmo, né? Até a doutora Fátima vai dizer isso, que a gente chama-se psicologia do testemunho, é isso? Sim. Sim, na verdade, assim, já tinha um negro brasileiro, o primeiro grande psiquiatra, que se preocupava com isso, que a gente, quando tem que descrever alguém que entrou num crime, por exemplo, a gente viu esse crime bárbaro agora em São Paulo, nem todo mundo que viu consegue descrever a pessoa. Porque ela não capta exatamente o que ela não presta atenção. E aí tudo, porque se está escuro, a gente fica impressionado, presta atenção, então o clima... E essa coisa dos meninos acertarem mais, vamos defender as meninas daqui, que é o seguinte, óbvio que se fosse um modelo homem, nós teríamos lembrado captado mais. melhor. Sim. Não, é fato. Agora eu preciso dar a resposta em termos dos Fs. Acho que ninguém acertou. Não, eu acho que eu acertei. Você votou quanto? 21. Um pouco inseguro. Eu fui 18. E eu 19. Foram 20 Fs. Ah, Eu raspei. Com a margem de erro, Zulu. Com a margem de erro para mais ou para menos, você está ali, Fica né? ali na margem. Tô te falando. Muito obrigada, Duane. Obrigada por ter participado aqui. É engraçado porque a gente lembra pouco do que vê, né? E a gente é tão impactado muitas vezes por uma imagem e, ao mesmo tempo, se tiver que descrevê-la com detalhes ou alguma coisa assim, não vai conseguir, né? Ô, Fátima, desculpa. Não. Acontece uma coisa comigo que é muito comum.
As pessoas às vezes se apresentam e naquele mesmo momento falam o nome pra mim, naquele mesmo momento eu não registrei. É louco isso. O nome, né? Não, mas isso acontece às nome. vezes. Muito por tensão, por já saber que a pessoa sabe o meu nome. Então, às vezes, eu fico tensa em estar sendo apresentada a uma pessoa que eu sei que já me conhece, às vezes, e aí eu bloqueio. Depois eu fico, meu Deus, o nome da pessoa, o nome da pessoa. Eu falo embolado. Quando é assim, eu falo embolado. Zega, sai, por favor. Eu comecei a falar nega por isso, mais nova. Eu falava, e aí, nega, tudo bom? E aí, nego, tudo bom? E aí? Porque eu não... Eu acho uma falta de educação E aí, minha. meu amor, tudo bem? Meu amor, flor. Eu sempre pensei que fosse cara. Obrigado. São amigos há muito tempo, né? Você, a Eu gente sou um acredita. nego dela há algum tempo. Eu não sabia que... Mas hoje eu falei já 2 vezes, ela já decorou, né? Eu sempre uso também o querido, querida, né? Na Nego, falta- nega. Na falta Porque de... também, assim, a gente, como tem uma comunicação muito rápida, que a gente viaja muito, é muito show, é muita gente. Repertório também, no chão. E como a gente é muito conhecido, então as pessoas conhecem mais a gente do que a gente conhece as pessoas. Então é mais fácil as pessoas encontrarem os nossos nomes mais rápido do que É lógico. Qual E é na o nome, nossa Tonho? profissão também, a gente conhece equipes a cada temporada. Então, a gente conhece 100 pessoas ao mesmo tempo Exato. É a cada difícil. trabalho, né? Aham. Mas isso eu tento saber. No dia a dia, é uma coisa que eu tento me preocupar, porque... É legal você saber o nome de quem tá Eu com acho você, um- é óbvio. É um porque às vezes- carinho, né? O Laí teve agora numa estação do metrô, tá fresco, né, gente, no Rio de Janeiro. Fui no metrô. Foi no metrô para conversar com as pessoas, para saber o que distrai, na verdade, o que faz perder o foco. É, o que faz as pessoas perderem o foco. E aí o campeão foi o celular. Celular. Vamos ver. Zap. Sabe o que me faz perder a concentração? Barulho. Choro de criança também me deixa perdido. No caso da Emily, o vilão é o celular. Era. Era por quê? Mudou tudo. Era como antes? Era... Não tinha tempo. Era um vício mesmo, porque eu me sentia, eu queria, às vezes, até parar. Ficava naquilo. Ai, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E falava 5 minutinhos, aí ficava 30. Era 1 hora. Era 2 horas da manhã. Aí acordava tarde, já perdia a manhã toda. Eu gastava meu tempo todo nisso aqui. Não estudava, não lia. Juliana, o que tira a sua concentração? Celular. Celular? Onde é que ele tá aí? Aqui na minha boca. Até bom. Se bem que dentro do metrô não pega direito o sinal, é por isso, né? Mas é o tempo todo mexendo. Às vezes não tem nem nada, mas você fica apertando lá, não sabe nem pra que mexer, o que você quer ver e desconcentra bastante. O que te faz perder o foco, a concentração no trabalho, no estudo? Se eu tiver com muita fome. Geralmente conversa paralela, né? Pessoas do lado que estão conversando assuntos, falando alto, falando no celular alto. Aí, se você estiver fazendo alguma coisa, você se distrai. Tô fazendo alguma coisa que eu tô concentrado, tipo lendo um livro e tem barulho, eu não consigo me concentrar. Em sala de aula isso já te prejudicou também? Já me prejudicou. Que situação? Em provas, até com barulho de pessoa batendo o pé, ou sei lá, alguma coisa que se concentra muito rápido. Aí o foco vai embora. Vai embora. Eu tenho concentração meio complicada. Assim. Eu sou oficial de náutica da Marinha Mercante, eu sou piloto de navio. A concentração é tão grande em tudo aquilo ali que, por exemplo, você consegue fazer uma manobra mesmo um telefone tocando desesperadamente. Você sabe, aquilo ali não é importante agora. O importante é eu me concentrar no cabo que está passando para a terra, no meu marinheiro que está lá embaixo, e aí eu simplesmente esqueço, ou consigo me desligar do telefone para me concentrar no meu objetivo, no meu foco. Muito treinamento, né? Como a gente tá falando, né? Sim. Agora, o que diferencia a falta de atenção do tal do TDAH, que alguém falou que tinha aqui? Sua mãe, né, Juliana? Que é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Quais seriam as diferenças? Pois é, quer dizer, falta de atenção, todos nós podemos ter, ou porque a gente está cansado, ou porque a gente está focada numa tarefa que é tão mais importante que você não presta mais atenção em nada, você viu aquela piloto dizendo, e é fundamental. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, a gente tem que saber quais são os fatores que tiram a atenção da gente para que a gente se foque e se treine a não embarcar nessas histórias. Agora, o problema de quem... Então, assim, cansaço... A gente viu ali alguns sintomas, ó, desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. É verdade. Na verdade, quem tem transtorno do déficit de atenção sofre muito,
é importante saber que além desse trio, né, que a gente chama da tríade do TDAH, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade, ainda tem uma questão maior, que é o seguinte, são pessoas que são muito inteligentes, mas que como não conseguem se focar, como não conseguem aprender, elas terminam tendo baixo desempenho na escola, então são maltratadas pelas pessoas, sofrem bullying e até é o seguinte, até com os amigos de alguma forma meio que maltratam. Eu vou dar um exemplo até meu, eu tenho um amigo que me telefona. Quando ele me telefona, assim que eu atendo o telefone, digo, oi AG, aí começa a falar. E ele falou, Fátima, fui eu que lhe liguei. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa perceber para poder a gente mudar. Entendo. Entendeu? Eu vou apresentar um menino, então, a mãe dele, a Alexandra, e o João Fernando, que tem tudo a ver com o que você está dizendo em relação a rendimento escolar. Né? Oi, João Fernando, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, Alexandra? Tudo bem, tudo ótimo. Quer dizer, você foi diagnosticado mesmo com... Sim, com ele foi diagnosticado. Depois de um longo e tenebroso caminho, nós conseguimos chegar ao diagnóstico. Não foi um caminho simples, mas depois do diagnóstico tudo ficou fácil e tranquilo. O que você ouviu a doutora dizer acontecer com você? Quer dizer, você às vezes tinha dificuldade de se desempenhar bem na escola, de se relacionar com amigos. O que acontecia? O que te incomodava? Muitas vezes, com a minha falta de atenção, eu ia mal na escola e eu não conseguia fazer a prova direito, tirava nota ruim. Com amigos, assim, na verdade eu nunca tive muito problema, porque como eu sou um garoto muito... vem cá, gostei de você, vou te pegar. Bacana, legal. Aí eu nunca tive problema com amigo, mas com prova, essas coisas eu sempre tive. Mas teve com mãe de amigo? Sim, tá. Porque é um problema, né? Aquela criança mais agitada pode ficar fora da festinha, aquela criança mais agitada eu não quero aqui na minha casa. Não é convidada às vezes para alguma coisa. Não é convidado para alguma coisa e isso pode repercutir sim na relação dele. Ele teve assim 12 matérias no ano passado, o diagnóstico dele foi do ano passado. Ele ficou em 11 dependências. É verdade. E esse ano, como é que foi? Melhorei muito. Minha menor média foi 8,6. Olha. Essa foi minha maior a vida inteira. Então, a maioria dele foi acima de 9. Ou seja, que não faltava aquilo que a gente estava dizendo, a inteligência e a capacidade, né? Exatamente, mas aí o desempenho não acompanha. Uma outra coisa que é importante, que até eu não sei se você tem, mas é importante dizer, que é o seguinte, as crianças que têm déficit de atenção, muito frequentemente, elas são muito atrevidas, se metem em jogos perigosos. Então, por isso que as mães têm bronca, porque é sempre o que dá, não sei se é no teu caso, que dá a ideia de, olha, vamos subir para pegar aquela pipa que está no teto. Corajoso, Sim, sim. Né? Então, assim, no bar do Caribe com tubarões, por exemplo, né? Qual é a mãe do amiguinho que vai gostar de uma coisa dessa? Uma vez eu estava no Caribe também e a mãe do amiguinho meu, ele foi levar a gente para andar de caiaque. Sim. E aí eu peguei o caiaque e sem avisar para ela nada, fui lá pro meio do mar com o caiaque e o amiguinho, o filho dela. Ela ficou desesperada. Entendi. Só que eu sou muito atrevida, eu faço isso mesmo. E aí você sente que no caso dele foi necessária a medicação principalmente esporte, né? Muito esporte, a medicação na dose mínima, que no caso dele foi o prescrito só quando ele está em aula. Agora, por exemplo, ele está sem a medicação, férias, né? E lá, mostrando o windsurf, ele está se destacando, ele se destaca em todos os esportes que ele faz, ele gosta de fazer esporte. Só que quando eu não tinha essa informação, e por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre o assunto, eu fazia o contrário. Por exemplo, se ele não se comportasse, qual era a primeira coisa que eu tirava? O esporte. O esporte. E aí ficava com aquele menino subindo pelas paredes dentro de casa, dando cambalhota por cima do sofá, porque morando em apartamento, a coisa piora muito, né? Não tem aquele espaço. E aí tudo ia piorando. Outra coisa também que me chamava a atenção é o seguinte, eu ia dormir achando que todo mundo ia dormir, mas ele dorme menos do que o resto da família, né? E com isso ele passava a noite acordado com os gadgets dele, eletrônicos. Jogos eletrônicos. Aí tudo piorava, porque a impulsividade vem com toda a força. E você está sentada do lado da Vanessa e da Vitória, mãe e filha também, que a avó também tem, não é? Sim. Você tem, ela tem. Sim. Eu descobri na faculdade de psicologia mesmo, estudando. Falava, que você tem? No dia que eu peguei um livro, eu falei, gente, mas escreveram... Quem fez isso? Sou eu. Sou eu, né? E aí fui buscando até o final da faculdade, e hoje eu só trabalho com isso também. E percebendo ela na 6ª série, com uns 12 anos,
A gente percebeu que ela chegou num ponto, foi até aquele ponto, mas chegou num ponto que aí a dificuldade de aprendizagem, não retém informação, muito esquecimento, fazia tudo ao mesmo tempo, mas não conseguia fazer o mínimo, que era o quê? Prestar atenção na professora. Hoje melhorou? Muito, mas eu ainda tenho bastante dificuldade. Como eu estou prestando medicina, eu estou com uma ansiedade muito grande, muito grande. Aí eu vou ter que retornar com a medicação agora e fazer um tratamento junto com remédio para ansiedade, porque eu não consigo. Tudo em volta eu presto atenção, menos no que eu estou fazendo. É engraçado que a gente fala tanto que tem um exagero da medicação. Atualmente, muita gente acha que é exagerada a medicação para crianças que têm essa síndrome. Mas quando necessária, a gente não pode ter preconceito, né? Porque o remédio faz uma diferença na vida das pessoas enorme. A doença é terrível. E deixa eu explicar uma coisa. É fundamental que a gente possa reconhecer a doença para tratar. Deixa eu chegar Por exemplo, a maioria dos tratamentos que eles precisam é conhecimento, informação, energia e treinamento de habilidades. Então, por exemplo, eu não sei se é o caso dela, mas eu tenho uma paciente. Primeiro, o número maior de mulheres a gente está começando a diagnosticar com transtorno do déficit da atenção, que não era tão comum antigamente. Quase que se pensava que era uma doença só de meninos. E outra coisa também, transtorno do déficit da atenção é uma doença de adultos. Isso saiu agora, recentemente, uma pesquisa que mostrou que depois dos 18 anos, muita gente sendo identificada com isso. Você tinha dito que você achou que tinha, Úrsula, mas que na verdade era falta de organização. Eu sempre que fazendo 1000 coisas, além da minha profissão, então das coisas que eu gostava, e não conseguia concluir, fechar ciclos. E eu comecei a perceber que se eu tivesse uma gestão, uma gaveta para cada assunto, eu conseguia concluir e delegar e ver onde é que estavam os pontos falhos. Mas você também atua, por exemplo, você está trabalhando em 3 países. Agora mais Brasil e Portugal. Eu estou fazendo uma novela lá que a gente estreia em janeiro. Mas assim, vim pra cá pro programa que eu amo. Muito obrigada, Fátima. E poder estar com os meus amigos juntos aqui do ARA. Mas assim, sem organização, eu não conseguia fazer metade do que eu faço. Por exemplo, a gente tinha agendado tem 2 meses antes. Sim. Infelizmente, tem que ser assim. Agora eu queria fazer uma pergunta também, se eu puder. Pode. Que eu me interesso muito pela infância. E eu li que tem uma quantidade enorme de crianças tomando Ritalina. Por que isso? Olha, na verdade, tem muito menos crianças tomando Ritalina do que as que precisam. Agora, toda vez que eu venho aqui, eu falo de medicação, eu falo de psicoterapia, de psicoeducação, porque não adianta só dar um remédio para uma pessoa. A gente tem que dar um remédio e tem que orientar. No caso dos 2 garotos, quer dizer, o que mudou foi que eles também foram orientados, as famílias foram explicadas do que era aquilo e como lidar. Tá? Poder estimular. Claro, quer dizer, na verdade, existe um preconceito muito grande com os medicamentos. E eu vou dizer o seguinte, médico tem responsabilidade, a gente tem CRM, a gente pode ser processado, advogado nunca é. Mas médico é processado, psicólogo é processado, então a gente não vai inventar doença, ninguém ganha nada. Entendeu? Então, agora, claro, tem pessoas que prescrevem errado. Eu vou sugerir que as pessoas que tratam transtorno do déficit da atenção sejam mais psiquiatras do que neurologistas, porque o psiquiatra conversa mais. Entendeu? E não dá para você tratar alguém como se fosse um nervo, entendeu? Como se fosse um andar errado para consertar. Somos uma máquina, tem que ser um pensamento. Não, veja, neurologistas fazem coisas incríveis, mas estou falando especificamente em relação a isso. Juliana, você se divide também como ela em muita coisa. Agora, por exemplo, deve chegar uma época de carnaval, novela gravando. Rola um pouco dessa dificuldade ou você se organiza bem? É um momento que eu preciso me organizar muito mais, né? Porque eu percebo indícios, assim, de déficit em mim. Minha mãe é uma mulher super bem sucedida no trabalho dela, é professora, psicóloga. E ela é muito afetuosa, ela dá muita atenção às pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas até, por esquecimentos, podem não entender algum tipo de comportamento dela que é do déficit, mas ela é uma pessoa generosa, afetuosa e bem sucedida na vida. E eu percebo, assim, que ela fez adaptações, assim. Ela foi morar num lugar mais perto da natureza. Que deixasse ela mais equilibrada, hoje mais ela tranquila. realiza atividades que dão mais prazer a ela e ela coloca essa hiperatividade dela no trabalho com a terra, cuidando da casa dela também, né? Então, eu acho que a gente tem formas de se adaptar a esses transtornos. E, assim, no meu caso, eu observo muito ela
também, porque ela, por exemplo, ela sabendo que ela tem, ela se organiza muito mais do que uma pessoa que não tem. Entendeu? Então é o meu caminho Aprende também. a lidar. É por aí. E ela é a melhor pessoa para você perguntar como lidar se você estiver virando multitarefas como está agora. Porque ela Ela sabe como lidar. Zulu, tranquilo? Não, eu sou. Exceto o nome, de não gravar o nome? Além disso, tá tudo certo. É tranquilo?